Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Você que veio adorar o Senhor, ouvir a sua voz, fique de pé. Pegue a palavra de Deus. Hoje Deus vai falar muito. Hoje eu vou falar sobre chaves. E vocês sabem que eu gosto de falar sobre chaves que Deus nos dá. Então é um privilégio. Eu quero cumprimentar todos que estão na internet também. Anote essa ministração, irmão. Anote essa palavra de hoje que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Mateus capítulo 3, depois Mateus capítulo 4. Deus está presente aqui. Eu sinto a presença de Deus poderosa, gloriosa, aleluia, neste lugar. E Ele marcou o encontro contigo, amém? Deus marcou o encontro com cada um. Eu vejo aqui cada um dos meus amados irmãos. Muitos ainda não estão podendo vir, mas estão nos acompanhando através das redes sociais. E logo, logo estarão conosco aqui, amados. Mateus capítulo 3, o verso 1 e 2. Olha, o reino de Deus, nós vamos continuar com a nossa série de mensagens. Deus tem falado muito aos nossos corações. E Ele tem uma chave para nos entregar nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Deus é a palavra de Deus, né? Não é o pastor Marcelo. Eu vou pregar aqui a sã doutrina, a palavra de Deus. É o nosso culto de ensino. A igreja, a Assembleia de Deus não abre mão, irmão, desse momento de culto de ensino. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, verso 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, repita comigo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Repita a palavra, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 4, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí no telão, que os meninos estão rápido aí também hoje. Desde então começou Jesus a pregar. Lembra que nós falamos que João Batista, agora, ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Coloque a mão assim, a Bíblia, e coloque a mão no seu coração. Maravilhoso Deus, queremos saber mais do teu reino, queremos saber da tua vontade, que o Senhor possa nos entregar chaves, Senhor. Nós sabemos que foi o Espírito Santo que nos conduziu nessa noite aqui, por isso fala conosco, que não seja a minha boca, que não seja assim o meu intelecto, mas que seja o teu Espírito Santo fluindo através do teu servo, meu Pai. Me usa como uma ferramenta neste momento, uma ferramenta afiada, Senhor. Fala comigo também nessa noite, em no nome santo de Jesus. Sente glorificando ao Senhor, agradecendo. Quem tem esse culto aqui de quarta-feira como culto de ação de graça, quem gostaria de agradecer algo para Deus? Levante a sua mão assim. Aleluia. Que bom, irmãos. Eu também tenho muito a agradecer. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Enquanto nós estávamos no final do ano passado, nós falamos, olha, a década 2020, né? E nós começamos o primeiro ano da década 2020 em uma pandemia. Mas se vocês estão aqui, vocês estão superando, eu tenho certeza que vocês vão chegar no final de 2020 com a bandeira da vitória. Amém? Nós vamos chegar, irmãos. Amados, nós estamos falando sobre o reino de Deus. E eu me empolgo muito, porque é empolgante você saber que existe o reino. Nós já falamos o conceito do reino. O reino, ele é o reino natural. Quando nós falamos de reinado, nós sabemos que ele é composto por uma hierarquia, uma soberania e um território. Nós também falamos que, além do reino natural, secular, existe Deus, ele tem um reino. O Salmo fala que Deus, ele é o nosso rei. Se ele é rei, ele possui um reino. Falamos também que lá, esse reino começou a se manifestar de uma forma física no Éden. E ali existia a presença de Deus e existia uma entrelação entre a presença de Deus e a presença humana, a presença física e espiritual. Falei também aqui que para os judeus não existe momento espiritual e momento secular. Para o judeu, todo momento é momento espiritual. Então nós aprendemos aqui que quando nós saímos daqui da igreja,
esse momento também é um momento espiritual, é um momento de abrir a boca, profetizar sobre a nossa casa, dizer obrigado, Senhor, por este carro, obrigado pela minha família, eu sei que esse ano eu vou passar bem, Senhor, eu não vou morrer para o coronavírus, é também espiritual. Quando você sai na segunda-feira, eu acho que foi uma doutrina católica que conseguiu separar, usar o chamado dicotomismo, quando que no domingo nós estamos aqui, ou na missa adorando, e na segunda-feira pode se beber, pode se prostituir, pode chamar palavrão, pode adulterar, pode trair a esposa. No reino de Deus não é assim. Nós saímos daqui ainda impactados pelo reino, 24 horas vivendo o reino, mas o reino de Deus, ele é um reino de arrependimento. Aí nós chegamos na introdução da mensagem de hoje. Nós viemos todo no Velho Testamento falando de como era ali no Éden. O Éden era justamente um pedaço aqui na terra de como seria o céu, o reino de Deus. E aqui nós chegamos no Novo Testamento. Hoje nós começamos no Novo Testamento. Eu falei para vocês que era a parte prática do reino, onde os discípulos, onde Jesus, onde todo o Novo Testamento vai apontar para o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus. Aí me perguntaram, pastor, quando acabou o culto, o reino dos céus, que é pregado na Bíblia, no Novo Testamento, é a mesma coisa do reino de Deus? O que vocês acham? É ou não é? Sim ou não? Quem acha que é? Levanta a mão. Isso, exatamente. O reino de Deus, por quê, pastor? Como é que eu provo isso se alguém me perguntar? Porque os textos paralelos, né, de Mateus, Lucas e João, os textos paralelos, vocês sabem o que são os textos paralelos? Por exemplo, a mesma história que tem em Marcos, Lucas, João, quando eles se referem, ora se refere lá em Mateus em reino, ora se refere em reino de Deus, e ora nos demais evangelhos se refere reino de Deus e reino dos céus. Então, para que não haja nenhuma dúvida, trata-se da mesma coisa. Amém? Pontuado isso, amados, a mensagem do Novo Testamento, ela é proclamada por João Batista, Cristo e os discípulos. Todos apontam, né, por um ponto de partida, que é o reino de Deus. As boas novas de Cristo manifestou o governo de Deus. Observe, Jesus ele veio trazer as boas novas diga comigo, do reino. Jesus ele veio trazer as boas novas do reino, são as boas novas, as boas notícias do reino. Então, até então, nós não tínhamos as boas novas do reino, Jesus ele veio. E aí o evangelho de Cristo também é chamado de evangelho do reino, nós vamos ver isso em Mateus, nós vamos ver em Lucas. E o reino de Deus não se trata de algo apenas observável, mas ele é uma experiência mediante o exercício da comunhão com Cristo. Observe algo aqui que isso aqui você tem que aprender hoje. O reino de Deus, ele é um reino de, diga comigo, arrependimento. Então, querido, você quer viver o reino, você quer viver o sobrenatural, você quer viver o reino de Deus, onde a sua oração nesse reino, ele tem um impacto sobre a sua vida, sobre o mundo. Você precisa, primeiramente, é um reino de arrependimento. Não dá, eu vou trazer uma palavra na Santa Ceia. Toda Santa Ceia a gente pega um chicote, né? Mas nessa eu acho que vai doer mais, porque eu vou estar falando sobre o arrependimento e a transformação. Não adianta nós dizermos, pastor, eu quero o reino, eu quero estar na igreja, eu sou membro da ADAC, sem arrependimento, sem transformação. Então, amados, eu tenho falado isso muito aqui na igreja, muito nos nossos cultos. Nós precisamos estar aqui transformados. Eu assistindo, como é o nome, amor? Lá daquela minissérie que fala sobre a rainha Elizabeth. É coroa, né? Crown, né? Isso, que é em inglês. Então, amados, quem já assistiu essa série? Quem já assistiu? Só eu, meu Deus. Fala sobre como é uma série interessante sobre o governo. Eu achei muito interessante de assistir e vocês vão amar. Traz muita cultura da Inglaterra, sobre como a Elizabeth, falei para amor, morreu, né? O pai da Elizabeth, e ela assumiu o trono. E quando ela assumiu, a avó dela, que tinha sido esposa do rei, depois passou para o filho, depois passou para o outro, faz uma carta para ela. E antes dela descer
ela estava longe, ela estava na África, e antes dela descer, aquela carta chega às mãos. E aquela avó, que já tinha sido ali, passada por 3 reinos, ela dá um conselho. Ela fala assim, olha, você vai viver o luto do seu pai. No discurso dela, naquela carta, você vai viver o luto do seu pai, mas quando você descer desse avião, você vai deixar para trás a Elizabeth, princesa, e você vai agora se transformar na Elizabeth, rainha. E ali ela faz essa ponderação. Ora, vai haver conflito entre a Elizabeth rainha, e ora vai ter conflito entre a Elizabeth, agora princesa e rainha. Mas prevalece, o que tem que prevalecer é a coroa. Então, amados, eu achei tão fantástico, porque eu pensei assim, meu Deus, assim é o reino é o reino dos céus. Quando a gente chega na igreja, existe um conflito entre o velho homem e o novo homem, a nova natureza. A nova natureza é uma natureza de arrependimento, é de transformação. E será que se eu olhar para você, eu estou falando para marido, esposa, será que se Deus olhar agora para você e falar assim, olha, esse aqui é a nova Dagmar, essa aqui é a nova Regiane, ela deixou a velha natureza, realmente as práticas do pecado, houve arrependimento, esse aqui é um novo homem, essa aqui ela pode adentrar ao meu reino. Então eu achei fantástico, porque é isso que precisa para que nós possamos entrar ao reino. Mas avançando, amados, lá em Mateus, abra sua Bíblia aí, ou então acompanhe comigo, algo muito interessante. Você já viu falar em chaves do reino? Quem já ouviu falar nas chaves do reino aqui? Isso aqui é muito, se você passa despercebido, você perde esse princípio das chaves do reino. Mateus capítulo 16, a partir do verso 19. Mateus capítulo 16, 13, a partir, vamos logo do 13 aqui. Acompanhe que você vai amar esse ensinamento sobre o reino, sobre a chave que Jesus promete a um certo discípulo. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes... Oi? Está certo isso aqui? Mateus capítulo 16. Não, é 16, meus irmãos, me perdoem. 16 é o que está ali na tela. Capítulo 16, verso 16. Diz assim. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Preste atenção, ele pergunta assim, vem cá para os seus discípulos, quem dizem que os discípulos ser ali o filho do homem? E eles disseram, uns dizem, Senhor, que tu és o João Batista, outros dizem que você é o Elias, outros dizem Jeremias, e outro, um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem, olha que Jesus olha para Pedro quando ele dá essa resposta, e Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! E eu te darei, repita comigo, as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será também ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amados, eu acho interessante aqui quando Jesus ele fala assim, olha, o que estão dizendo de mim? Quem estão dizendo que eu sou? Porque muitas das vezes os discípulos eles andavam com Jesus, eles viam o milagre de Jesus, mas eles não tinham ideia de quem era Jesus. Lembra lá no barco, quando estava tendo aquela tempestade, e aí Jesus vai, acalma a tempestade, porque Jesus ele tinha a chave do reino. E aí eles falam assim um para o outro, quem é este que até a tempestade lhe obedece? Então eles tinham essa dúvida. Muitas das vezes nós também
andamos com Jesus, ouvimos a palavra de Jesus, estamos aqui, e às vezes, quando se levanta a tempestade, às vezes nós perguntamos, onde está Jesus? Será que Jesus pode me curar? Será que Jesus pode fazer tal coisa na minha vida? Mas prossigamos aqui. É interessante, porque vai dizer assim, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Jesus, ele pergunta, olha, o que estão dizendo de mim? Mas aí quando ele fala assim, e vós? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, ele tinha aquele ímpeto, né? Pedro, ele fala assim, Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Existe aqui, amados, uma revelação. Repita comigo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns pensam, quando você chega aí nessa frase, quando Pedro fala, olha, ele revela algo aqui sobrenatural, ele revela aqui o plano de Deus, que é o Messias, Cristo, ele é o Messias, e Jesus, ele se agrada, ele vê que aquilo não é de Pedro, ele vê que aquilo, quem revelou para ele, não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus. É interessante, amados, que quando Pedro ele fala assim, olha, tu és o Cristo, a Igreja Católica, ela vai pegar aqui, vai falar assim, olha, e tu és Pedro, e sobre essa pedra te colocarei. A Igreja Católica, não sei se vocês, todos nós sabemos disso, ela pega isso aqui para colocar o Pedro como se fosse o primeiro o quê? O primeiro Papa. Diz, não, aqui é o fundamento da igreja, porque então, uns vão dizer, quando essa chave está na mão de Pedro, ele tem então a porta, as portas, é ele que dá acesso, é um homem que dá acesso aos céus. Isso é um ensino totalmente equivocado. E se você tem um católico me escutando nesse momento, esse é um ensino equivocado, irmãos. Porque coloca um homem que nós nunca vamos endeusar Pedro, não vamos fazer dele um semideus. Coloca um homem como o porta-voz, aquele que dá acesso ao reino do céu, que nós sabemos, quem dá acesso ao reino dos céus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala assim, sobre essa pedra, aí Jesus, ele olha para ele, pastor, como é que o senhor pode explicar essa resposta de Jesus? Vamos caminhando. Quando Jesus fala assim, olha Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e eu te darei as chaves. Eu acho tão lindo quando Jesus ele fala, olha, eu vou te dar chaves. Quando você olha aí, não está no singular. A palavra chaves está no plural. Eu vou te dar chaves. Todos nós sabemos que existe uma igreja lá na Dinamarca, uma igreja numa daquelas cidades ali, acho que é Copenhague, que existe lá o monumento dos apóstolos de Jesus Cristo, e na mão de Pedro existe algumas chaves. Não uma, mas algumas chaves. Amados, o que significa chave? Vocês duas aqui que estão uma ladinho da outra. Quando vem a palavra chave, te dá acesso a quê? A porta. Chave, elas nos dão acesso a portas, a entrada e a saída. Quando Jesus ele fala assim, olha Pedro, eu vou te dar chave. Chave também na Bíblia significa, repita comigo, autoridade. Quando Jesus ele promete a Pedro, eu te darei as chaves, ele está dizendo, eu estou te dando, Pedro, a partir de hoje, autoridade, aleluia, levante a sua mão, porque eu também profetizo sobre a tua vida, que Deus, ele está te dando nessa noite, se você verdadeiramente é um crente fiel, arrependido, Deus, ele também te dá chaves, e uma dessas chaves é autoridade, harabassuriandaraias, aleluia, Deus, é autoridade. As chaves, Jesus ele fala lá em Lucas, eu não lembro, 52, que os fariseus, eles conheciam o fundamento da palavra. Eles tinham a chave, mas eles não conseguiam abrir. Observe, o fariseu ele tem a chave, ele conhece a Bíblia, ele conhece sobre Jesus Cristo,
mas não consegue abrir. Já Pedro foi diferente. E Simão Pedro respondendo, não, tá, pode deixar aí. Conosco é diferente. Chave, autoridade, quando ele fala, e aí fala assim, Jesus ele fala assim, olha, sobre esta pedra, sobre este fundamento, não é a igreja católica, mas quando Jesus fala assim, olha, sobre esta pedra, eu estabelecerei a minha igreja. Tem pelo menos duas linhas que elas, resumindo, elas vão sintetizar muito bem o significado dessa pedra, rocha, sobre essa declaração, quando Jesus ele fala assim, olha, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus está dizendo, quem é a rocha? Quem é a pedra angular? Todos nós sabemos que Jesus está falando nesse momento dele, olha, sobre essa rocha aqui, sou eu que vou edificar essa igreja. Não vai ser o Papa, não vai ser santo, não vai ser Maria, que ela deve o lugar dela de honra. Mas aí existe uma outra que também vai culminar, que é uma declaração. Qual é essa declaração, pastor? Aqui está o ponto áureo para você levar para casa essa chave. A declaração é a confissão. Quando Jesus fala assim, olha, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei. Jesus está falando da confissão que Pedro faz. Ele está dizendo, quando Pedro abriu a boca, disse, e quem vocês estão dizendo que eu sou? E aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados, essa confissão, dizendo que tu és Cristo, que o nosso Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre essa pedra, é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, que Cristo, Ele é o Salvador, que essa igreja tem crescido, que a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno jamais, aleluia, prevalecerão contra a casa de Deus, contra a tua vida. Você é igreja? Levante a sua mão, você é igreja? Eu quero te dizer que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a tua casa, porque você reconhece Cristo, Ele é o Messias. Por isso que eu pedi para você repetir, repita, tu és Cristo. Essa declaração de fé, confesse, Senhor, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. É a confissão, mas eu acho interessante, não acaba aí. Chave, ela serve para, diga, abrir e fechar. Então, amados, essa confissão de que Cristo, assim como essa confissão de que Cristo, Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele pode abrir, mas também Ele pode fechar, porque Jesus fala assim, e tudo quanto tu ligares aqui na terra, aleluia, será também ligado lá no céu. Está falando para Pedro, olha Pedro, porque você confessou, tudo, você me reconhece como Cristo, Messias, então eu vou te dar uma chave, e essa chave é a chave do reino, e tudo que tu ligares, quando você confessa, você aceita o Senhor Jesus como único Salvador, você está aqui, quando você confessa Ele, que Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, tudo que você liga, querido, pode demorar uma semana, um ano, quando você abre a sua boca e liga, esse verbo, ligar, tudo que você liga, que você, e tudo aquilo que você desligares, o verbo grego, desligar significa também destrancar, e no grego, o ligar significa também trancar. Tudo aquilo que você trancar, tudo aquilo que você ligar aqui na terra, será ligado no céu. Aquilo que você desligar aqui na terra, será também desligado lá no céu. Isso é muito interessante. Pedro aqui representa os apóstolos, porque está no plural, aquilo que eu falei para vocês. Todos eles foram comissionados, assim como eu e você, por Jesus, receberem a bênção dessa chave. E eu quero dizer para você que também você foi comissionado a receber essa bênção. Você, Alan, foi comissionado, você, Arleia, você, pastor Neves,
Você foi comissionado a receber chaves do reino de Deus. Chave é autoridade. Quantas vezes, irmão, se eu chamar você aqui, irmã Rejane, pastor, Deus um dia me deu, eu estava tão cheio da presença, confessando Jesus, e Ele me deu uma autoridade tão grande, eu pude expulsar demônios. Quem estava aqui na tarde do milagre viu ontem. Eu falei, eu estou sentindo. A irmã Esther está fazendo assim. 2 pessoas aqui possessas, aliás, uma irmã que estava possessa, e a irmã que tinha feito trabalho, cai até isso, a irmã Marlene, estava sentindo porque tinham feito alguma coisa, e aquilo estava atingindo ela, aquilo estava atingindo, e você pode perceber que quando nós oramos aqui por manifestações, você pode dizer, pastor, essa chave é só para apóstolo. Não é, meus irmãos. Essa chave é para você. Você para destrancar, para você concordar, para você ter essa autoridade. Você pode. Eu não posso dizer aqui para você, para algumas igrejas falam assim, olha, vai lá com o apóstolo, ele vai orar por você. Vai lá com o bispo e o bispo vai passar o lenço em você. Não. Eu estou dizendo que você pode ter essa chave também. Você pode ter a chave do reino de Deus. E tudo que você ligar, colocar a mão, ligar aqui na terra, Deus vai te dar autoridade para você ligar coisas aqui na terra. Deus está te dando nessa noite autoridade para você também, quando precisar de destrancar, destravar aquilo que está travado, situações, coisas que ainda você precisará orar para destravar, Deus também vai te dar. Porque você confessa que Ele é Cristo. E tudo que você concordar, aleluia, Ele vai te dar autoridade. Essa chave tem a ver com a confissão de Pedro, arrependimento e consequentemente o reino de Deus. Como eu falei para vocês, quando nós nos arrependemos de fato, existem pessoas dentro da igreja, irmãos, anos e anos que ainda cometem fofoca, mesquinharia, briga, confusão entre irmãos, e não se arrependeram disso, e aí não conseguem romper, anos e anos não conseguem romper. As pessoas que eu vejo na tarde de milagres que conseguem romper, ontem mal a irmã falou assim, quem tem uma doença, a primeira pessoa que veio foi uma irmã católica, ela correu aqui, uma magrinha, porque ela se jogou no rio de Deus, ela se jogou, enquanto que existem pessoas anos e anos, cometendo pecado, então, um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo, ainda não se arrependeram. E o reino de Deus, ele fala sobre arrependimento. Ao mesmo tempo, a rejeição e uma confissão. E uma não confissão, a descrença fecha a porta para o reino dos céus. E para finalizar, e por isso, que lá em Mateus, né, a palavra vai dizer, lá em Mateus no capítulo 16, aquilo que ligares aqui na terra será ligado. Mas aí você pode dizer, pastor, como é que o senhor prova que a partir daí Pedro, ele teve uma chave, as chaves? Como é que o senhor prova? Então abra comigo rapidamente Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, verso 42, deixa eu ver se eu encontro aqui. Lá no capítulo 2, verso 42, e eu vou te provar que nunca mais Pedro, ele foi o mesmo. Pedro, quando ele recebeu a chave, quando ele recebeu as chaves do reino, houve arrependimento, o evangelho, o Espírito Santo tomou posse, né, de Pedro, e a palavra do Senhor diz assim, lá em Atos capítulo 2, o discurso desse homem, lá no 14 começa o discurso dele, no verso, e no 17 ainda continua dizendo assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão, aleluia, e farei aparecer prodígios em cima, nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegará o grande e glorioso dia do Senhor. E aí nós vamos aqui, você vira um pouquinho, e o verso 38 diz assim: Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. E o verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amados, quando Jesus ele dá a chave para Pedro, Pedro simplesmente é cheio do Espírito Santo, e eles começavam a perseverar na doutrina. A doutrina é o conhecimento da palavra do Senhor. Eles começavam a perseverar: deixa eu me alimentar, o que é que a palavra diz? Mas não só na doutrina, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E aí eu vou te provar agora, que Pedro, ele recebe essa chave e a vida dele muda. O 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí vai falar que eles vendiam sua propriedade. Mas o 43 vai dizer: e cada alma havia temor, e muitas, repita comigo, muitas maravilhas e sinais e prodígios. E maravilha, diga comigo, maravilha, sinais e prodígios se faziam no meio dos apóstolos. O verbo está aqui, irmãos. Isso aqui está no plural. Isso aqui é para nós, queridos. Isso aqui, quando nós nos arrependemos, aceitamos o Senhor Jesus, confessamos na sequência, confessamos os nossos pecados, há um arrependimento. O Espírito Santo, ele toma conta do nosso ser, aleluia. E aí, amados, a partir desse momento, Deus ele começa a entregar a chave que não é para qualquer um, aleluia. Eu tenho pessoas aqui que estão me olhando. Por exemplo, a Nádia que está ali. Deus entregou uma chave para a Nádia. Quando ela canta, automaticamente a nossa igreja, onde ela canta, já levei ela para cantar no ginásio, a glória de Deus cai. Irmão, se eu cantar aqui, vocês vão sair daqui da igreja, vocês vão embora. Mas Deus deu uma chave diferente para cada um de nós. Quando aqui a Dagmar estava ministrando, quando ela falou um pouquinho alto, aqui, eu senti a presença do Espírito Santo ali, caiu uma lágrima aqui. Eu falei: Senhor, Tu estás presente. Cada um de nós deu chaves, essas chaves do reino. Pastor, quando eu oro, a pessoa é curada, chave do reino. Pastor, quando eu oro, eu sinto a presença do Espírito Santo, chave do reino, autoridade para expelir demônios, chave do reino. Você está nessa noite aqui, fique de pé. Nós vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele quer entregar chaves do reino dos céus. A minha esposa, 3 grávidas estéril. Ela era estéreis. E elas, eu falei assim uma tarde de milagre, falei: irmãs, a minha esposa, ela tem uma chave. Eu oro por cura, oro por milagre, Deus tem me abençoado. Mas a minha esposa, ela tem uma chave diferente que Deus. Ela pega no ventre da estéril, não é daquela pessoa que está com dificuldade, é da estéril. E ali nasce filhos. Tem vários testemunhos. Essas são chaves de Deus. Umas pessoas falam assim: pastor, isso não é, são dons, são as chaves do reino de Deus. E se você está aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui neste lugar, porque Ele quer te entregar chaves no plural, chaves de autoridade. Quando você orar, querido, por uma situação que está travada, quando você precisar ligar situações aqui na terra, Deus também vai ligar lá no céu, porque você confessa que Ele é o Messias, o escolhido, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feche seus olhos.
Senhor, meu Deus, levante a sua mão assim para os céus, Senhor, nosso Deus e Pai. Eu sei que tu estás entregando chaves aqui, Senhor, nessa noite, autoridade. Entrega, meu Pai, essa pessoa que às vezes tem dúvida do seu chamado. Eu estou orando para pessoas que têm chamados aqui, mas têm esquecido de usar as chaves do reino, autoridades do reino que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ei, querido, se Deus tem te chamado, Deus também providencia as ferramentas, Deus providencia a chave para que você abra portas, vai caminhando e Ele vai te dando chave. Dá o primeiro passe, dá o primeiro passe. Se Deus mandou você orar, pastor, então coloque-se na posição. Se Deus te chamou como profeta, coloque-se na posição de profeta. Se Deus te chamou como obreira intercessora, ei, querido, Ele que vai providenciar ferramentas, Ele que vai providenciar, querido, as chaves do reino dos céus serão abertas sobre a minha vida, mas sobre a tua vida também. Ele abre nessa noite portas onde você nem imagina, para que você ligue aqui na terra, e será ligado lá no céu também. Eu quero que você coloque no seu coração algo que você queira ligar aqui na terra. E nesse momento você não vai falar em voz alta. O que é que você precisa ligar aqui na terra hoje? Sabe o que Deus fala no meu coração? É que vai ter testemunho desse culto aqui, de pessoas que estão ligando coisas aqui. Porque Deus está dando autoridade, você está diante de Deus, você já confessou. O que é que você precisa que seja ligado? Pastor, eu não sei como é que faz isso. Eu vou te dar um exemplo. O irmão Daniel, ele me falou que ele está com um problema muito sério. Foi internado, fez cirurgia, líquido no pulmão. Eu vou ligar aqui na terra, eu vou te dar um exemplo. Eu ligo a cura. E eu ligo um testemunho também dele aqui, diante da igreja lotada. Eu ligo que a saúde dele será visitada pelo Espírito Santo de Deus. Eu ligo neste momento. Eu ligo casamentos aqui que Satanás tem se levantado. Eu digo e eu ligo, Satanás não vai ter autoridade sobre o teu casamento, Harabashurianda. Eu ligo nessa noite, aqui na terra, grandes ministérios se levantando a partir da Assembleia de Deus de Águas Claras. Eu ligo grandes igrejas sendo levantadas a partir de obreiros aqui desta casa. Eu ligo que esta igreja, como foi orada aqui pelo presbítero Rodrigo, ela será como um foco de luz aqui neste bairro. Eu ligo, Senhor, que aqui centenas de almas nesse ano ainda, e no ano de 2021, serão salvas e conquistadas, Senhor. Eu ligo que aqui nessa igreja será o maior hospital que Brasília pôde conhecer no teu reino, Senhor. Eu ligo que aqui será, Senhor, a representatividade do teu reino aqui na terra. Liga, meu irmão, liga aqui na terra. O que é que você precisa que liga aqui na terra? É o meu filho que está nas drogas, é a minha mãe que está doente, é uma situação. Receba a autoridade do Espírito Santo de Deus para ligar aqui na terra. Eu repreendo agora, Deus, eu ligo toda a sorte de cura das pessoas presentes. Eu ligo aqui na terra, batismo com o Espírito Santo aqui, meu Pai. Eu ligo aqui na terra, novos dons de língua, novas interpretações, novos mistérios do teu reino, em no nome santo de Jesus. E em concordância diga, eu ligo. Agora você vai apontar para a pessoa, para alguém, e você vai ligar e abençoar a vida dessa pessoa. Você está cheio de autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo? Faz aí vocês três aí com a Arleia, vocês duas. Isso, você vai ligar. O que Deus colocar na tua boca, você vai ligar aqui na terra. Eu ligo, pastor Neves,
Eu ligo que você tem a proteção de Deus, você é blindado juntamente com a sua esposa. Eu ligo que a pandemia não vai alcançar na sua casa. Agora ligue alguma coisa para mim, pastor Neves. Eu recebo. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. Aleluia. 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 Liga isso, liga. Esse vai ser o primeiro testemunho. Esse vai ser o primeiro testemunho. Você vai dizer assim: olha, eu estava lá na igreja e a Cíntia liberou uma palavra na minha vida. E hoje eu quero contar porque ela foi uma mulher de Deus. O Hugo foi um homem de Deus para sua mãe. A Nádia liberou uma palavra no seu cunhado, Nádia? No cunhado dela, que vai se cumprir. A Nagmar está liberando uma palavra na vida da Rejane, que vai se cumprir. A irmã Clotilde, eu libero uma palavra na sua vida que vai se cumprir. Eu libero uma palavra, Fabiano, aquela promessa de Deus vai se cumprir. E eu ligo aqui na terra, em nome de Jesus. Isso, libere. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. O Elton, abra a mão aí, Elton. Eu libero que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, no teu ministério. Eu libero uma palavra de Deus que ainda é melhor por vir na tua casa, na tua família. Gabriel, eu libero sobre a tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu libero sobre a sua vida que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu ligo aqui na terra, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas glorificando e exaltando o nome do Senhor? Aleluia. Glórias ao teu nome. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Eu estava preparando essa mensagem. Sabe quando eu sei que algo vai impactar e mudar a vida das pessoas, a mensagem de Deus? É quando o Satanás começa a trazer atrapalho. Eu estava fazendo essa mensagem e entrou uma borboleta. E ela começou a se debater no meu escritório. Eu fui lá, tirei a borboleta. Depois entrou uma vespa. E ela começou a se debater. E eu tenho que estar concentrado, porque eu preciso ouvir a voz de Deus para escrever. Entrou, eu fui lá, matei. Depois, irmãos, acredite, entrou um pombo no meu escritório. Um pombo. Entrou um pombo no meu escritório. Me deu um susto muito grande. Porque eu já sabia. Eu falei: Satanás, tu estás repreendido. Quando entraram as moscas, né? Depois entrou fazendo barulho, estava tudo fechado. E aí esse pombo, ele bateu no vidro. E ele bateu no vidro, empurrou a porta e entrou, irmão. Pensa num barulho. Eu falei: Satanás, tu pensa que tu vai me atrapalhar para trazer essa mensagem para a tua igreja. Mas o povo vai sair abençoado. Hoje o povo vai sair com a chave lá da igreja. E olha, irmãos, vocês vão chegar na casa de vocês, porque o reino não acaba aqui. Você agora se enche do reino e saia daqui, abrindo a sua boca, dizendo: minha esposa, nós vamos viver o melhor. Nós ligamos aqui na terra. O melhor de Deus na nossa vida está por vir. Aleluia. Em nome de Jesus. Então fique com essa palavra. Confesse sempre que você puder de manhã: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confesse isso. Senhor, olha só um segredo que eu estou te dando. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Se arrependa, irmãos. Muitas pessoas morreram em pecado esse ano. Se arrependa dos seus pecados. Confesse o Senhor Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E comece a ligar. Saia daqui cheio dessa autoridade. Comece a ligar as coisas. E você anote. Você vai ver. Se é tudo, é tudo. Tudo que ligares aqui na terra será ligado lá no céu. E o que destrancares e destravares será também destravado lá no céu. Amém?
Eu agradeço a Deus. Nós temos um culto de jovem no parque ou vai ser na igreja? Nádia? Está articulando, né? Então parece que vai ser um culto lá no parque, irmão. Tudo indica que vai ser um culto maravilhoso. O diácono Tiago, a Nádia, o Alain, eles estão verificando isso aí. O irmão vai ficar até quando aqui em Brasília? Até amanhã? Ô, meu irmão. Mas na próxima você vai pregar de novo aqui. Já pregou, né? Vai pregar aqui, um homem de Deus, sinta a presença do Senhor. Deus vai destravar algumas coisas que estão travadas na sua vida. Deus te trouxe aqui talvez de Brasília para você ouvir essa mensagem e para que o nome do Senhor seja glorificado. O que a Nádia, que eu não ouvi, mas eu ouvi em espírito, vai se cumprir em poucos dias na sua vida. Deus vai abrir porta no ministério para você, viu? É grande o teu chamado. Satanás tentou bloquear, usando homens, para bloquear o teu ministério. Mas Deus destravou algo sobre o teu ministério. Mas você precisa tomar decisões. E você sai daqui com essa certeza de que você precisa tomar umas decisões. Tome, porque é do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar. E você não estará desamparado. Amém? Irmã Cíntia, levante a sua mão assim também. Você profetizou algo, Cíntia, mas na vida de alguém. Mas o Espírito Santo concorda que você precisa desse milagre que você ligou aqui na terra. Deus manda dizer para você, não é no teu tempo. Ele escutou porque você não começou a pedir isso hoje. É verdade ou não? Você não começou a pedir isso hoje. Deus já vem olhando para você, você pedindo isso há muitos dias. E Ele diz que no tempo certo, Ele vai cumprir essa promessa na tua vida. Você vai poder dar o testemunho, porque é no tempo dEle. Pastor, por que ainda não cumpriu? Deus me revelava que Ele está preparando algo para você, para que se cumpra no tempo oportuno dEle, em nome de Jesus. Irmão Elton, eu vi a Deus também, seu ministério, você tem um chamado do Senhor. E eu vi Deus desenvolvendo o seu ministério. E não é só na música, não. Você ainda vai pregar. Deus tem colocado palavras na sua boca. Você vai pregar. E você vai pregar com ousadia. Porque o Espírito Santo de Deus tem te chamado também para esse lado da ministração da palavra de Deus. E não é só eu que diz, assim diz o Espírito Santo de Deus nessa noite. Incline a sua cabeça, erga a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja presente hoje e sempre na tua vida, e tudo que você ligar, uma vez arrependido, uma vez entregue ao reino de Deus, Ele vai te entregar grandes chaves a partir dessa noite, e você vai ver o mover de Deus na sua vida. E em concordância a igreja diz, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor e glorifique a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus.